Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de tipos textuais, alguns específicos, tá certo? Manifesto e poesia tem a ver com a literatura, mas também tem a ver com o nosso dia a dia, certo? Nós vamos falar. Para falar de manifesto e poesia, nós vamos fazer uma retomada de tipos textuais, gêneros textuais, e aí nós vamos trabalhar manifestos e poesia, ou poesias, tá certo? Então, assim, tipos textuais, acompanha aí na tela. Os tipos textuais e também os gêneros textuais estão em duas grandes categorias no estudo dos textos. O que são os tipos textuais? Eles compreendem uma categoria que se refere aos aspectos sequenciais e composicionais dos textos, com suas características sintáticas, lexicais e estruturais. Desse modo, o que se pretende com essa categoria é analisar a forma como os textos se organizam linguisticamente para cumprirem suas funções comunicativas. Função comunicativa. Gente, o objetivo maior da língua, da linguagem, é a comunicação. E dependendo daquilo que nós queremos, dependendo das nossas intenções comunicativas, nós vamos recorrer a determinados tipos de textos. Aí nós vamos ver os tipos de textos que nós temos disponíveis para utilizar e os gêneros textuais que nós lançamos mão dependendo do tipo de texto que eu vou utilizar. Será que eu já compliquei? Vamos continuar na leitura? Gêneros textuais. Bom, o gênero textual é uma outra categoria que vai priorizar os traços comunicativos, contextuais e sociais que influenciam também na organização dos textos. Essa categoria, no caso, os gêneros textuais, vem classificar os textos por suas funções sociocomunicativas, considerando-se, além da estrutura linguística, os aspectos extralinguísticos. Os gêneros textuais se adequam às necessidades sociais, obedecendo às regras de natureza linguística e textual que se apresentam em todos os gêneros, ou seja, os tipos textuais são aplicados na construção e modificação dos gêneros textuais. Será que dá para entender? Tipo textual é uma coisa, gênero textual é outra, mas são assuntos intrinsecamente ligados. Para ter tipo de texto, eu posso contar uma história, eu posso descrever uma situação, eu posso dissertar, ou seja, dar a minha opinião, eu posso argumentar e dentro dessas situações, e ainda eu posso induzir textos injuntivos, não é assim? Eu posso informar, eu posso opinar, eu posso contar, eu posso descrever. Então, eu estou falando de tipos textuais. Agora, dentro desse contexto de contar uma história, eu posso usar N gêneros, ou seja, uma infinidade de recursos para contar uma história. Dentro da narração, por exemplo, que é um tipo textual, eu tenho o conto, eu tenho a crônica, eu tenho a anedota. Lembrou? Deu para entender agora? Dependendo da minha situação de comunicação, dependendo da minha intenção, afinal de contas, por trás de cada fala existe uma intenção linguística. Você pode tentar convencer uma pessoa, você pode enganar uma pessoa, você pode fazer uma série de coisas com a língua, gente, dependendo daquilo que você quer obter. Quer ver só? Você aí que está em casa assistindo a nossa aula, seja pelo seu smartphone, seja pelo computador. Quem nunca abriu no computador, por exemplo, uma outra tela, está fazendo uma outra coisa e coloca, quando a mãe vem, minimiza aquela que você estava vendo, que não é a nossa aula, e na hora que ela vem, você argumenta, faz como é que Maranhense gosta de falar? Faz um migué e acaba convencendo o seu responsável de que você realmente estava assistindo a aula. Ninguém faz isso, tá? Isso é hipotético. Ninguém faz isso. Ninguém enrola, não. Você usa a linguagem para convencer. Você tenta provar que você está certo.
Não é assim? Num tribunal, com o juiz, o advogado vai tentar usar a linguagem dentro de um texto e defender o seu cliente. Ele vai usar argumentos. Então, gente, é isso que a gente está falando aqui, de tipo textual e de gênero textual, certo? Em suma, é isso. Vamos voltar para cá. Quando agora nós vamos falar de manifestos. Manifesto é um tipo, né, textual, é um gênero que tem flexibilidade temática e estrutural, vai abranger assuntos diversos, temas diversos, né, diferentes, de cada setor da sociedade, seja coletivo, né? Por isso, pode ser diferenciado por meio de suas diversas funções. Na aula de literatura, na primeira fase da literatura moderna, nós falamos dos manifestos de poesia para o Brasil, manifesto antropofágico, manifesto verde e amarelo, não é assim? É um tipo de texto que é dissertativo. Deixa eu ver se tem aqui. Ele vai escrever determinado tema e vai ser assinado por um grupo de pessoas e apresentado à sociedade, certo? No momento atual que vivemos, quando nós estamos insatisfeitos com alguma coisa, seja na política, seja no teu bairro, quando você quer chamar a atenção de alguém, ultimamente é comum as pessoas fazerem manifestações, não é assim? Queima pneu, fecha a via pública, chama a atenção de qualquer jeito. O manifesto é isso. É um texto de cunho dissertativo que tenta chamar a atenção de um grupo, de uma sociedade, acerca de determinados assuntos. Existem muitas manifestações, carta aberta à sociedade, um grupo de políticos ou um grupo de artistas que pensam em comum sobre determinado tema, vão escrever, vão jogar na mídia. Hoje nós temos as redes sociais, que são importantes para que um grupo de pessoas externem um pensamento, entrem em causas nobres, como, por exemplo, não explorar animais, não usar animais para testagem de produtos, é algo que está em evidência na internet. Hoje, além dos textos escritos, nós usamos muitos vídeos. Então, o vídeo, aquele videozinho que se coloca na internet, se coloca na rede social, é um recurso que eu posso utilizar como manifesto também, entenderam? Então, eu vou defender o meu ponto de vista, eu vou defender a minha ideia usando o texto, que no caso é um manifesto que tem uma estrutura. Ele tem uma introdução, onde você vai, em linhas gerais, apresentar as razões pelas quais você está se manifestando, no caso, você ou vocês, um grupo. Tem o desenvolvimento, onde os fatos, as situações do cotidiano, seja lá o que for, por exemplo, vão fundamentar a ideia que você quer defender, a sua opinião. O que mais? Eu tenho a conclusão, onde eu vou convencer aquela pessoa, a sociedade, que a minha ideia tem fundamento, e eu vou datar e assinar. Essa é a estrutura do manifesto. Existe aí, acompanha comigo, o manifesto político, que compreende uma temática política, obviamente, geral ou específica, de um determinado grupo, e é possível também que se encontre manifestos teóricos que promovem novas visões políticas, como o Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista é um fator histórico importante na construção da literatura moderna, lembra? Ele entra como fato e é um exemplo de manifesto. O que o manifesto defende? Ele defende, acompanha aí na sua tela, a ideia de que, além da capacidade de participação política, os trabalhadores estavam aptos a tomar o poder e conduzir um processo de transformação que levaria ao comunismo. Então, o Manifesto Comunista defendia isso. Marx e Engels propuseram uma grande mudança para o pensamento político da época. A capacidade de os trabalhadores participarem do processo político, o manifesto defende a ideia de que, além da capacidade de participação política,
os trabalhadores estavam aptos a tomar o poder e conduzir um processo de transformação que levaria ao comunismo, né? A palavra comunismo vai derivar do comum, um governo comum que vai atender aos interesses de todos. Gente, essa é a proposta. Nós não estamos aqui fazendo nenhuma defesa política, estamos explicando o que significa o manifesto como gênero textual. Para que ele serve, quais são os interesses que eles defendem. Vai depender do contexto, vai depender daquilo que o grupo queira defender. E o Manifesto Comunista é um exemplo deste gênero textual que teve relevância, que teve muita influência na sociedade durante determinado período e você pode pesquisar, tá certo? É um exemplo de manifesto. Deu para entender? Manifesto artístico. Acompanhe na sua tela. Trata temas estéticos e ideológicos das artes e pode apresentar textos em defesa de novas ideias ou como resistência a elas. Ultimamente, nós temos visto muitos artistas se mobilizando para defender uma ideia, para se manifestar. Quando você vê isso na televisão, não deixa de ser manifesto. Porém, nós estamos trabalhando isso de forma escrita, textos escritos, tá? Quando a gente faz esse tipo de chamada, nós queremos que vocês entendam o que o manifesto, no caso, o tema da nossa aula, quer dizer, quer propor. Manifesto, acompanha aí, social ou cultural. Ele vai apresentar temáticas culturais ou sociais, propondo reflexões, mudanças, retomadas de valores e costumes compartilhados. Então, gente, o manifesto tem um objetivo, não é um texto escrito de qualquer jeito, não é um texto escrito de qualquer forma, tem uma estrutura, tem um padrão, né? Já falei, de introdução, desenvolvimento, conclusão. Quando você escreve a sua redação de Enem, é um texto dissertativo, assim como o manifesto é um texto dissertativo. A sua redação de Enem é um texto dissertativo, argumentativo, onde você vai apresentar uma ideia e defendê-la com base em fatos e argumentos, não é assim? E vai também ter uma conclusão. Então, é algo parecido. Não é a mesma coisa, mas a gente faz essa citação para que você entenda aquilo que nós queremos dizer, certo? Outro gênero textual é a poesia. Nós estudamos muito a poesia nas aulas de literatura. Começamos isso lá na Idade Média, no trovadorismo. Estudamos poesia no modernismo, no romantismo, em todas as escolas ou movimentos literários. E convivemos com a poesia no dia a dia, onde? Nas músicas que nós escutamos, na nossa playlist, no rádio, enfim, onde você quiser, você tem à sua mão a opção de ouvir poesia musicada. Então, acompanhe aí. A poesia, como uma forma de arte, é anterior à escrita, tá? Então, a poesia de arte é anterior à escrita. Os primeiros poemas, datados de antes de Cristo, apenas foram compostos em forma poética para que sua memorização fosse facilitada, assim como sua preservação, visto que a transmissão oral nem sempre o fazia de maneira eficiente. A poesia está entre os primeiros registros de grande parte das culturas letradas, o que comprova que desde sempre o homem se interessa pela linguagem voltada para fins estéticos, né? Ficou repetido aí, mas fica como reforço. Então, assim, a poesia é muito fácil você memorizar uma música, repetir a canção, é mais fácil do que só fazer a leitura de texto, não é assim? Então, a poesia tem esse objetivo. Ela está entre os primeiros registros de grande parte das culturas letradas, né? O que comprova que desde sempre o homem se interessa pela linguagem voltada para fins estéticos. É na poesia que a palavra desvincula-se de seus significados habituais e alcança diferentes acepções. Em um jogo inusitado entre significante e significado, apresentando elementos que subvertem as funções da linguagem e a ela conferem aspectos metafísicos que transcendem o universo das coisas palpáveis ou explicáveis.
A poesia tem muito disso. Tem aquilo que é real, tem aquilo que é imaginário, tem aquilo que é sugestionável, tem aquilo que é ficção, tem aquilo que é real, tem aquilo que é literal. A poesia nos dá essa liberdade de brincar com os sentimentos no sentido de apresentá-los, seja comparando, seja substituindo, seja usando palavras, seja inventando. Nós temos essa liberdade. Leiam o que escreveu Vinícius de Moraes. O material da poesia é a vida, e só a vida, com tudo que ela tem de sórdido e sublime. Seu instrumento é a palavra. Sua função é a de ser expressão verbal rítmica ao mundo informe de sensações, sentimentos e pressentimentos dos outros com relação a tudo que existe ou é passível de existência, no mínimo no mundo mágico da imaginação. Seu único dever é fazê-lo de maneira mais bela, simples e comunicativa possível. Do contrário, ele não será nunca um bom poeta, mas um mero lucubrador de versos. Vinícius de Moraes define a poesia de forma bem interessante. Fazer poesia não é só chegar e colocar versos no papel, não. Tem um entendimento, tem uma subjetividade, tem uma intenção. Eu já disse para vocês, toda vez que nós usamos um texto, nós temos uma intenção. Ah, eu disse uma coisa. Oh, desculpa. Não foi isso que eu quis dizer. Não é verdade, não. Quis dizer sim. Eu sempre costumo dizer isso na aula. Ah, não era isso que eu queria dizer. Era assim, você só não falou antes por alguma razão. Às vezes a gente não fala por conveniência, mas a gente fala aquilo que a gente tem intenção sim, tá certo? A poesia, acompanhe mais uma vez, é comumente vinculada ao poema. Contudo, essa relação não é exclusiva, tampouco indissociável. A poesia pode estar em todas as coisas, até mesmo nos mais corriqueiros dos gestos, nas mais despretensiosas atitudes. A poesia pode estar nas diferentes manifestações artísticas e não apenas na literatura. A poesia nas artes plásticas, na fotografia, na música, no retrato e em tudo aquilo onde se tem vontade de provocar experiência sensorial no receptor. Eu trouxe aqui uma citação, uma poesia de um poeta português chamado Fernando Pessoa. Eu, particularmente, gosto muito dele. O nome dessa poesia é Autopsicografia. Ele diz o seguinte: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Então, assim, o Fernando Pessoa mostra, ele chama o poeta de fingidor. O poeta tem a liberdade, como eu já disse, de brincar com as palavras, de trabalhar com o sensorial, de trabalhar com o que é real, com o que é irreal, usar a linguagem literal, a linguagem real, dentro de um mesmo texto. O poeta pode se fazer de um eu lírico que ele nem conhece, ele pode perceber uma história de terceiros e escrever. Então, por isso que o Fernando Pessoa chama o poeta de fingidor. Além da subjetividade, as características do gênero lírico são estética apurada, linguagem elaborada com atenção à forma. Os componentes da poesia lírica são a métrica, o verso, a rima. A métrica é traduzida como uma disciplina na estrutura das combinações distintas para a formação de versos, rima, ritmo e estrofes. Hoje a gente pode ver uma música com rima, uma música sem rima, uma poesia com rima, uma poesia sem rima. Por quê? Porque nós já estamos na pós-modernidade e essa, vamos dizer assim, fidelidade à métrica foi meio que quebrada na ruptura lá no modernismo. Mas o poeta tem essa liberdade de criar, de recriar. Temos ainda a poesia social, que é um tipo de produção literária que aborda questões de valor político e social. E na história da literatura brasileira, alguns momentos foram essenciais para a propagação da poesia social.
Nosso contemporâneo Ferreira Goulart escreveu um poema que até hoje está bem em destaque e atuante e presente no nosso contexto. O preço do feijão não há vagas, não há vagas é o nome, é um exemplo de poesia social. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz também não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar e do pão. O preço do feijão, o funcionário público não cabe no poema, com o seu salário de fome na sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Hoje em dia nós vivemos uma crise no Brasil e quando o poeta diz que o preço do feijão não cabe no poema, é porque esse olhar poético das coisas fica limitado quando a fome dói na barriga do brasileiro que não tem como comprar feijão, comprar carne e comprar pão. Compliquei?